episódio nós vamos falar tudo sobre CPI. Eu, Gisele Bicalho, e ele, advogado, professor Davi Metzger. Certo? Acertei esse nome difícil. Não só o sobrenome do Davi é difícil, mas CPI é um tema que muita gente não sabe, mas nós vamos descomplicar tudo pra você no episódio de hoje. CPI, a sigla significa Comissão Parlamentar de Inquérito. E Davi, fala pra gente qual a função de uma CPI? A função da CPI é realizar uma investigação parlamentar. A finalidade da CPI é desvendar, é apurar algum assunto de interesse público, como por exemplo o Covid. Que é o que está acontecendo agora, passando em todos os noticiários, toda hora que você liga a TV, internet, só se fala sobre isso. Mas a pergunta que fica é, por que o Congresso investiga? É essa a função do Congresso, Gisele? Então, gente, o Congresso Federal ele é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado. No caso que nós estamos vivendo agora, quem instaurou a CPI foi o nosso Senado. E o Legislativo, ele tem a função de criar leis e também de fiscalizar. Isso em âmbito municipal, estadual e federal. A nível municipal, o Poder Legislativo é formado pelos vereadores. A nível estadual, a Assembleia Legislativa, e a nível federal, nós temos a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. E a função do Poder Legislativo é criar leis e fiscalizar. E na CPI, nós vamos mostrar para vocês como funciona a fiscalização do Poder Legislativo. Isso você encontra na própria Constituição Federal. O artigo 58, parágrafo 3º, vai trazer na Constituição a previsão das comissões parlamentares de inquérito. Aquilo que a gente vê na esfera policial, o inquérito existindo, investigando um determinado crime, é feito também pelo Poder Legislativo. No caso que nós estamos discutindo aqui, a CPI, principalmente por causa do Covid, ali na CPI, o poder fiscalizatório, que a doutora Gisele colocou, que tem o intuito de fiscalizar esses acontecimentos de interesse público. Então, no caso, a CPI é como se realmente tem o papel de investigar, uma investigação parlamentar, como se fosse um inquérito policial, mas no âmbito do Poder Legislativo. E na Constituição, no artigo 58, parágrafo 3º, lá prevê como se instaura uma CPI. E para instaurar uma CPI é simples. Você tem que ter 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado. Ou pode ser também uma CPI mista, que é quando acontece entre os deputados e os senadores. Nada impede que aconteça também CPI na Assembleia Legislativa dos Estados e nos municípios. Os vereadores também instauram uma CPI, mas o fato a ser investigado deve ser de acordo com o seu ente federativo. Fatos relacionados ao Estado, quem deve instaurar uma CPI é a Assembleia Legislativa do Estado. Fatos de nível federal, como é o nosso caso, que nós estamos estudando hoje, que é a CPI do Covid, foi um fato de nível federal. Quem tem competência para instaurar a CPI era ou a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. E quem instaurou foi o nosso Senado. Poderia também ser uma CPI mista, que é quando os deputados e os senadores se juntam e instauram uma CPI. No nosso caso, o que aconteceu? Os senadores precisavam de 1/3 dos votos, ou seja, 27 senadores para a CPI ser instaurada, porque nós temos 81 senadores, não é isso, professor? Isso. E nós tivemos 32 votos. E com isso foi instaurada a nossa CPI. Se a CPI fosse instaurada pela Câmara dos Deputados, que nós temos hoje 513 deputados, nós precisávamos de 171 de votos. Me lembra o estelionato, né? Então, professor Davi, os senadores instauraram a CPI, que foi para apurar um fato, que era sobre o Covid, tudo o que aconteceu no Covid, todas as dúvidas, porque a vacina demorou para chegar, não é isso? Sim, e é interessante nesse ponto de ser 1/3, porque ele está ligado com o direito de oposição, o direito das minorias. Não é necessário, por exemplo, o plenário deliberar se vai instaurar ou não. Havendo o requerimento de 1/3, por exemplo, dos senadores, no caso seria 27, como obteve um número até superior a 27, é necessário, na verdade, é obrigado a abrir, é obrigado a instaurar a CPI. E aí fica até a pergunta, e se não abrir, pode o Poder Judiciário determinar a abertura? Foi exatamente o que aconteceu com a CPI da Covid. Havia já o número, 1/3 do Senado para poder instaurar a abertura, instaurar a abertura da CPI, mas acabou que o presidente do Senado, em razão da pandemia, não instaurou. E aí foram ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário determinou, porque a partir do momento em que chega este número, é obrigado a instaurar a CPI. Aí o STF tomou providência e começaram os trabalhos.
lá no Senado. E na CPI, os deputados ou senadores, no nosso caso são os senadores, eles têm poderes de investigação. Ou seja, durante os trabalhos, eles têm algumas prerrogativas. Que prerrogativas são essas? Pode ocorrer a quebra do sigilo fiscal, pode ocorrer a quebra do sigilo telefônico. Vamos fazer aqui uma aspas. É diferente de interceptação telefônica. Todos os fatos que são passados, que ocorreram até os dias atuais, podem ser investigados. A CPI não tem poder para quebra de, por exemplo, interceptação telefônica. Não pode interceptar telefone. Isso é exclusivo do Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário pode determinar e pode realizar uma interceptação telefônica, mas os números que foram ligados, quanto tempo ficou numa chamada, isso pode ocorrer numa CPI. Quebra de sigilo fiscal, o que mais, professor? Quebra de sigilo bancário. Bancário, isso pode ocorrer numa CPI. Busca apreensão de documentos, alguns exames periciais. Que foram passados. Isso. O que não pode é aquelas determinações que são exclusivas do Poder Judiciário. Como bem colocou aqui a doutora Gisele, não pode ser, por exemplo, a interceptação telefônica, porque é reservada ao Poder Judiciário. E nem mesmo a busca domiciliar. A busca domiciliar também é reservada ao Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário é que pode decretar a busca domiciliar. Agora, fica a pergunta, e as prisões? Pode ocorrer prisão na CPI? Pode o presidente ali, o relator, o presidente da CPI, ou o relator da CPI, ou algum membro ali da CPI, determinar a prisão de uma pessoa ali? Para tudo agora, porque eu tenho certeza que vai cair na sua prova de OAB, na sua prova de concurso, porque essa é uma boa pegadinha. Os senadores, eles não podem expedir mandado de prisão. Eles, como qualquer brasileiro, qualquer um de nós, podem prender em flagrante. Por exemplo, uma pessoa vai lá depor, chega lá, ele começa a mentir descaradamente, tem provas de que aquilo é mentira. Qualquer pessoa que esteja participando da CPI ou qualquer do povo que esteja lá pode prender em flagrante. Entretanto, a CPI não tem poder para expedir um mandado de prisão, por exemplo. Isso é exclusivo do Poder Judiciário. Somente o Poder Judiciário que pode determinar uma prisão. Isso está previsto tanto na Constituição Federal quanto no próprio Código de Processo Penal. Agora, como o próprio Código também determina, qualquer pessoa pode prender em flagrante. Qualquer pessoa do povo. Basta que esteja ocorrendo o crime. Então, neste ponto, se uma testemunha chegar lá e mentir, isso é crime, está na própria lei da CPI. Existe uma lei que trata dos procedimentos da CPI. Está lá dizendo, se você mentir, é crime. É crime. Crime de mentir numa oitiva de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas fica a pergunta também, é muito interessante, acho que trazer isso, para o público. A testemunha é obrigada a falar a verdade? A testemunha é obrigada a comparecer? E o investigado, ele pode ficar em silêncio? Bom, a testemunha ela é obrigada a comparecer sob pena de condução coercitiva. O que seria isso, Gisele? A polícia pode ir buscar você na sua casa para ir perante, nesse caso, aos nossos senadores e testemunhar. Mas o acusado, a pessoa que está sendo investigada, ela pode sim permanecer em silêncio, ela pode mentir. Se ela pode ficar em silêncio, ela pode falar o que ela bem entender, Ela pode ficar em silêncio, pode falar o que ela achar interessante, pode, se mentir, não vai ter um crime, Mas não vai estar praticando. Mas a testemunha, professor, pode mentir? A testemunha não. Não. A testemunha ela tem a obrigação de dizer a verdade. O investigado não é obrigado a dizer a verdade, não existe ali um compromisso. Mas a testemunha ela é obrigada a dizer a verdade. Ela assume o compromisso de dizer a verdade, salvo se o que ela disser for produzir provas contra si mesmo. Porque aí ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Ela tem até o direito de ficar em silêncio nestes casos. Foi o que aconteceu na CPI da Covid. Por exemplo, Gisele, na CPI da Covid, tivemos ali pessoas que estavam na dúvida se estava como testemunha ou como investigado. E aí requereu ao STF o direito de ficar em silêncio.
Acontece que testemunha não pode ficar em silêncio, é obrigada a dizer a verdade e responder, salvo quando a resposta for prejudicial à sua própria pessoa, né? Ou seja, for prejudicial produzir provas contra ela. No caso do investigado, não, ele pode ficar em silêncio. O investigado não é obrigado, não tem compromisso de dizer a verdade. Então nem precisava, se no caso ficar definido que aquela pessoa está ali como investigada, ela sim tem o direito de ficar em silêncio. Agora, isso só não é só no âmbito da CPI. Se você está sendo investigado e comparecer a alguma delegacia ou na frente do juiz, é seu direito constitucional de, se você assim quiser, permanecer calado. Assim também como ele tem o direito de estar acompanhado de um advogado. Nós estamos tratando a CPI como um inquérito, só que é um inquérito parlamentar. Mas é como um inquérito que acontece nos âmbitos das delegacias, né, do próprio Ministério Público. Mas ali no caso nós estamos diante de uma comissão parlamentar de inquérito. Então esta investigação parlamentar deve obedecer às normas constitucionais. Então se é investigado, não pode ser conduzido, se está acompanhado de advogado, tem direito a ficar em silêncio, não há um compromisso de dizer a verdade, diferente da testemunha. A testemunha já é obrigada a comparecer, pode ser conduzida, e tem um compromisso de dizer a verdade. Agora nós vamos para os don'ts da CPI. O que não pode acontecer numa CPI? Você sabia que o chefe do executivo, ele não é ouvido na CPI? No nosso caso, o chefe, né, nosso chefe de Estado, que é o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele não pode ser ouvido na CPI. Se for uma CPI de nível estadual, o governador ele não é ouvido, e se for de nível municipal, o prefeito também não é ouvido numa CPI. Entretanto, ministros e pessoas envolvidas devem e podem ser ouvidas na CPI. E o tempo de uma CPI, doutor? Quanto tempo dura uma CPI? A CPI, no ato da instauração, vai ser determinado o seu prazo. Todavia, esse prazo ele pode ser prorrogado. Mas por quanto tempo? Ad eterno? É para sempre, né? Essa eu sei. É para sempre? O prazo pode ser prorrogado no tempo da legislatura. O que é legislatura, Gisele? Legislatura é o tempo que dura o mandato do congressista. Então, dentro de 4 anos, deve ser concluída a CPI. Restam ainda quantos anos? 2, né? 2 anos. Então, essa CPI deve ser encerrada em até 2 anos. Davi, vamos lá. Esse professor que sabe tudo, gente. Olha a cara dele. Depois, a conclusão. Quando termina a CPI, os próprios, nesse caso, a CPI do Covid, os próprios senadores podem dar uma condenação, podem dar em âmbito civil, em âmbito criminal, para os responsáveis por tudo isso que aconteceu com a gente? Então, por ser um inquérito, ao final vai ser feito um relatório, indiciando ou não aquelas pessoas que foram investigadas. E vai mandar para quem? Aí vai mandar para o Ministério Público, para poder instaurar, a saber, uma ação penal, se for o caso. Pode mandar também encaminhar para o Ministério Público para abrir improbidade, né? Uma questão de improbidade, enfim. Aquele relatório final da comissão parlamentar de inquérito poderá ser utilizado como provas para uma futura ação no âmbito civil, no âmbito criminal ou no âmbito administrativo. Então, gente, a CPI, ela investiga, ela ouve os interessados, os envolvidos no caso, e depois terá uma conclusão que será enviado para o Ministério Público. Os senadores, no nosso caso, né, da CPI do Covid, não vão aplicar nenhuma pena para os responsáveis por tudo isso que aconteceu no nosso Brasil. Não cabe a eles, né? Isso aí cabe ao Poder Judiciário após o devido processo legal, né? Mas o inquérito vai poder realmente demonstrar, trazer provas, né? Para quem tem o direito de propor uma ação penal, uma ação civil pública, ou algum outro tipo de ação. Gente, para finalizar, vocês têm que lembrar que para se instaurar uma CPI precisa sempre de um fato determinado, não pode ser um fato genérico. No Brasil, por exemplo, a nossa CPI é sobre o Covid, um fato determinado. Então, o primeiro episódio sobre CPI a gente encerrou e na próxima semana nós vamos falar sobre algum tema jurídico que está em alta na semana no Brasil para informar vocês sobre tudo. Beijo e até a próxima. Até a próxima.